Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de Fundamentos de Biofísica para Recursos Fisioterapêuticos. Hoje é a nossa terceira aula sobre bioeletricidade, certo? Até o momento nós tínhamos nos dedicado a entender as cargas elétricas em si, né, em repouso em um sistema. E a partir da aula de hoje nós vamos compreender o que acontece com essas cargas quando elas entram em movimento, certo? Boa aula a todos. Bom, pessoal, nas aulas anteriores, nós nos dedicamos a entender o que era a carga elétrica e o seu efeito em situações do cotidiano. Nós entendemos, né, que ao redor de uma carga elétrica, vocês provavelmente lembram dessa imagem, né? Que ao redor de uma carga vai existir uma região de influência, essa região de influência é chamada de carga campo elétrico, e se a carga estiver sob a ação desse campo, uma força elétrica se fará presente. Além disso, nós vimos, né, que essa força ela gera uma certa energia potencial, e que se houver, né, valores diferentes de energia potencial, né, se a energia potencial tiver um valor aqui, por exemplo, e outro valor aqui, essa diferença de energia potencial ela vai ser suficiente para mover a carga de um ponto até outro ponto, né? E que mais? Outra coisa que nós vimos é que até agora nós estamos falando somente em cargas isoladas, né? A gente está falando como se elas fossem todas isoladas e como se esse movimento dessas cargas fosse único, como se ocorresse com uma única carga. Na realidade, as cargas elétricas estão localizadas em todos os corpos e o movimento não se dá somente com uma carga, mas sim com todas as cargas de um corpo, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? Que ocorre uma representação disso, né? Que vai ocorrer em todas as cargas, como nessa imagem mostrada. Tá? E sempre que a gente tiver cargas elétricas em movimento, se elas estiverem em conjunto, como nessa imagem, nós não vamos falar mais cargas elétricas em movimento. Nós vamos dar o nome disso de corrente elétrica. Tá? Existem vários exemplos de corrente elétrica e isso aparece, né, é envolvido em várias profissões. Os meteorologistas, por exemplo, eles estudam os relâmpagos, tá? Que agora está um pouquinho na frente, deixa eu passar para o outro lado aqui, né? Os relâmpagos e os movimentos das cargas menos espetaculares na atmosfera, tá? Então, os meteorologistas vão estudar isso. Agora vamos voltar para o outro lado, tá? Os biólogos, fisiologistas, os engenheiros que trabalham na área da bioengenharia, eles se interessam pelas correntes nervosas que controlam os músculos, especialmente no modo como essas correntes podem ser restabelecidas em caso de danos à coluna vertebral, por exemplo. E a gente vai ver depois que existem outros exemplos, mas isso será na parte 4 da nossa aula. Os engenheiros elétricos, eles trabalham com sistemas elétricos de todos os tipos, como redes de energia elétrica, equipamentos de proteção contra relâmpagos, dispositivos e armazenamento de informações e reprodução e de instrumentos de reprodução sonora. Os engenheiros espaciais, eles observam e estudam as partículas carregadas provenientes do Sol, porque essas partículas elas podem interferir com o sistema de telecomunicação via satélite e até mesmo com as linhas de transmissão terrestre. Bom, neste capítulo a gente vai discutir a física básica dessas correntes e a razão pela qual alguns materiais conduzem né, energia elétrica melhor que os outros. E a gente vai começar definindo corrente elétrica por essa definição que está mostrada aqui, tá? Então, corrente elétrica é definida como o movimento ordenado de elétrons em um fio condutor, tá? E de acordo com essa definição de corrente elétrica, a gente vê que ela é um movimento ordenado, está até sublinhado ali, né? Vamos entender um pouquinho
sobre isso, tá? Olhem esses fios condutores, provavelmente todo mundo já viu um fio condutor, ele é geralmente encapado, né? São fios de cobre, tá, gente? E eles são fios condutores, ou seja, são fios que apresentam elétrons livres na sua estrutura, e geralmente eles são revestidos de borracha, porque, como a gente já comentou nas aulas anteriores, nosso corpo é constituído por íons, e a gente também conduz eletricidade. Quando a gente tocar no fio, a corrente elétrica vai passar do fio para o nosso corpo. Outra curiosidade que eu acho é interessante a gente falar, que os fios da nossa rede elétrica toda, eles são feitos de cobre, porque o cobre é um excelente condutor, mas na realidade ele não é o melhor, tá? O melhor condutor de eletricidade é o ouro. No entanto, né, imaginem, as pessoas já roubam o fio de cobre. Imagine se fosse fio de ouro, o que aconteceria, né? Então eles não são, certo? Bom, vamos voltar aqui ao nosso fio de cobre. Como a gente está comentando, ele é condutor, porque ele apresenta elétrons livres no interior dele, tá? E esses elétrons livres, são livres, ou seja, eles podem se mover para qualquer lado ali dentro do fio, tá? E existem bilhões deles, existem muitos elétrons livres dentro desse fio condutor, e eles se movem, como eu comentei, de modo aleatório, tá? No entanto, como a gente comentou, esse movimento é aleatório. E isso quer dizer que se a gente pegar esse fio que não está na tomada e tocar nele, não vai acontecer nada conosco, tá? Porque o movimento é aleatório e ele não tem diferença de potencial. No entanto, se a gente colocar um fio, ligar ele na tomada, como a gente costuma fazer, esse movimento que era aleatório, ele vai se mover num único sentido, ele vai se transformar em um movimento ordenado, tá? Isso é corrente elétrica, é quando o movimento está ordenado. Vamos imaginar, eu fiz uma representação disso para vocês, para mostrar para vocês, tá? Aqui é a chave aberta. Espera aí, deixa eu voltar. E a chave está aberta, certo? Ou seja, o fio não está na tomada e o movimento, como vocês podem ver, dos elétrons é aleatório. Cada elétron está indo para o ponto de seu interesse, tá? No momento que a gente fecha a chave, ou seja, chave fechada, como aqui embaixo, ó, o movimento passa a ser ordenado, olha lá, das cargas elétricas, e todos os elétrons passam a se mover num único sentido. Então, nesse caso aqui de baixo, nós temos uma corrente elétrica. Aqui nós não temos, certo? Aqui o movimento é aleatório, se a gente tocar esse fio, nada vai acontecer, certo? Vamos lá, então. A gente também pode calcular o valor dessa corrente elétrica que está se movendo nesse fio. E para isso, é como se nós pegássemos uma seção desse fio, tá? É como se nós pegássemos esse fio em um determinado intervalo de tempo e a gente pudesse contar quantos elétrons estão passando por essa parte em um determinado intervalo de tempo, certo? Ou seja, a corrente elétrica I é a quantidade de cargas que passam por esse ponto, lembra? Nós chamávamos isso de Q, dividido pelo T. A quantidade de cargas que passar por esse ponto é o valor da corrente elétrica, certo? Lá na apostila a gente tem mais detalhes desse cálculo e a gente vai ver, né, como a gente sabe que carga é medida em coulombs e tempo é medido em segundos, essa corrente elétrica seria medida em coulombs por segundo, mas esse coulombs por segundo a gente conhece como ampere, certo? Como eu já comentei, isso na apostila está em maiores detalhes, então leiam na apostila, ok? Bom, mas vamos lá. Movimento ordenado, então. Isso é um resuminho do que a gente viu,
né? Se a gente fechar a chave, ou seja, se colocar o sistema na tomada, né, vai gerar um movimento ordenado. Esse movimento ordenado é uma corrente elétrica, certo? Mas vamos pensar o seguinte: vocês viram aqui que tem um movimento ordenado dessas cargas elétricas indo de um pontinho a outro. No entanto, eu posso perguntar para vocês: será que os elétrons movem-se da mesma forma dentro de diferentes tipos de materiais condutores? Eu tinha falado para vocês no começo da aula do cobre, né? Será que isso é sempre assim? Bom, na realidade, gente, o movimento dos elétrons ele se dará de diferentes maneiras, dependendo do tipo de material condutor. Tanto que eu falei para vocês, o ouro ele vai conduzir mais do que o cobre, né? Mas ele não é usado por um motivo específico. Já o plástico, só para a gente se ligar, ele não é um condutor, né? Nem a madeira. Tá? Eles não têm elétrons livres na sua estrutura, então eles não são materiais condutores. Tá? Mas o que eu estava falando? Voltando, né? Nós estávamos comentando que, mesmo que ele seja condutor, mesmo que ele tenha elétrons livres, talvez essa condução não seja exatamente igual sempre. Tá? Bom, por que isso vai acontecer? Isso acontece pois cada material tem uma grandeza conhecida como resistência elétrica. Tá? Então, resistência elétrica é uma grandeza que se opõe ao movimento dos elétrons e que limita a corrente dentro de um condutor. Temos uma imagem dessa resistência elétrica. Tá? Então, ou seja, o movimento ele é ordenado, tá? Como a gente pode ver aqui com as cargas, né? Ó, todas elas têm um movimento ordenado, tá? No entanto, esse movimento ele pode ser retardado ou pode ser desacelerado pelos átomos que estão não livres. Então, ó, vão ter vários átomos não livres que vão formar essas regiões, essas superfícies, e isso pode acabar ocasionando uma resistência elétrica. Tá? Fisicamente, gente, essa resistência ela depende de vários fatores, tais como o comprimento do fio, largura, a natureza do material condutor, também depende da temperatura, depende que ele é submetido, depende de vários fatores. E ela nem sempre é negativa, tá, pessoal? Claro, por exemplo, se a gente quiser botar luz numa residência, né? A gente vai querer o menor número possível dessas ranhuras, né? Dessas resistências. Por isso que a gente usa o cobre, né? E poderíamos usar o ouro, lembrar, né? No entanto, ela não é totalmente negativa, né? Uma resistência elétrica, ela pode, por exemplo, ela causa um aquecimento nesse fio condutor, tá? Porém, esse aquecimento ele pode ser ruim, mas ele pode ser bom, né? Nós não utilizamos o chuveiro da nossa casa, né? Ele apresenta uma resistência elétrica, né? E nesse caso é positivo, a gente quer aquecer o nosso chuveiro, ainda mais em Guarapuava, né? Onde a temperatura é mais fria do que quente, né? Num ferro, a gente deseja uma temperatura mais quente, né? Para passar a nossa roupa. Então, são as coisas positivas que existem numa resistência elétrica, né? Lá na apostila, a gente também tem um cálculo referente a essa parte do nosso conteúdo. Espero, gente, que até aqui a aula tenha sido clara. Esse vídeo é curtinho, ele vai ter em torno de 14 minutos. Na próximo vídeo, né, na próxima aula, a gente vai comentar um pouquinho, vamos relacionar. Daí sim, que até agora a gente não relacionou, né? A gente só comentou algumas coisas sobre o corpo humano, mas na próxima aula a gente vai então entrar um pouquinho mais a fundo e compreender esses fenômenos físicos da eletricidade que vocês aprenderam lá, provavelmente no terceiro ano do ensino médio, e nós vamos relacionar isso com a bioeletricidade, certo? Com a fisioterapia, que é o curso de vocês, certo? Espero que essa aula tenha sido clara. Vocês, por favor, qualquer dúvida vocês me perguntem, eu estou sempre disponível, menos de madrugada, né, gente? Afinal, eu tenho que dormir. Uma boa semana a todos e até a próxima aula. Até mais, pessoal!